Olá, professor. Meu nome é Maria Júlia Lucas Lima e hoje eu vou apresentar um tema de grande importância clínica: toxoplasmose e citomegalovirose como doenças oportunistas. Espero que você goste. Aqui eu trouxe o sumário, onde a gente vai começar falando sobre as doenças oportunistas na introdução, uma introdução breve. Depois nós vamos falar sobre a toxoplasmose, depois nós vamos falar sobre a citomegalovirose e depois a gente vai falar sobre o diagnóstico diferencial e integração prática. O objetivo da apresentação é simples, é compreender os principais aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da toxoplasmose e da citomegalovirose em pacientes imunocomprometidos, destacando a importância da profilaxia e da recuperação imunológica. Introdução. O que são doenças oportunistas? Para a gente começar, vale a pergunta: o que acontece quando as defesas do nosso corpo falham? E é justamente nesse momento que surgem as doenças oportunistas, que são infecções que se aproveitam da baixa imunidade, especialmente da redução dos linfócitos TCD4. Em pessoas saudáveis, esses agentes não causam grandes problemas, mas em pacientes imunocomprometidos podem provocar doenças graves e até fatais. Dois exemplos clássicos são o Toxoplasma gondii e o citomegalovírus, CMV, que vamos estudar hoje. Toxoplasmose, o inimigo silencioso do sistema nervoso central. O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório, extremamente comum. A gente estima que até metade da população mundial já tenha tido contato com ele. A transmissão acontece principalmente pela ingestão da carne crua ou mal cozida, com cistos, ou por água e alimentos contaminados por fezes de gatos. Também pode ocorrer por via transplacentária ou, mais raramente, em transplantes de órgãos. Depois da infecção primária, o parasita se aloja em tecidos como cérebro, retina e músculo, formando cistos latentes com bradizoítas. Quando o sistema imunológico enfraquece, e vale ressaltar que é especialmente em pessoas com CD4 abaixo de 200 células por milímetro cúbico, esses cistos se reativam, liberando taquizoítas que destroem o tecido, principalmente no sistema nervoso central. E é por isso que nós chamamos a toxoplasmose de inimigo silencioso, porque ela pode ficar adormecida por anos, até que a imunidade caia. Aqui eu trouxe uma foto do ciclo de vida e de infecção do Toxoplasma gondii. Manifestações clínicas da neurotoxoplasmose. A neurotoxoplasmose é a principal causa de lesão expansiva cerebral em pacientes com HIV/AIDS. Os sintomas costumam surgir de forma subaguda, ou seja, vão piorando ao longo de dias a semanas, e incluem cefaleia persistente, confusão mental, convulsões e déficits neurológicos focais, como hemiparesia ou dificuldade para falar. Também é comum febre e rebaixamento do nível da consciência. Na ressonância magnética, observamos o clássico realce em anel pós-contraste, que foi a imagem aqui que eu botei no slide. Edema ao redor e acometimento dos gânglios da base e do córtex. Esses achados praticamente fecham o diagnóstico. Além da forma cerebral, o Toxoplasma gondii também pode causar corioretinite com visão borrada e fotofobia, e, mais raramente, formas disseminadas, como pneumonite, miocardite ou hepatite fulminante. Mas são raros, então eu nem botei no slide por causa disso. O diagnóstico da toxoplasmose oportunista é geralmente presuntivo, levando em conta o contexto clínico e imunológico do paciente. Em geral, ela é considerada quando o CD4 está abaixo de 200 células por milímetro cúbico, quando há IgG positivo para a Toxoplasma gondii, o que mostra infecção prévia, e quando temos achados radiológicos compatíveis, como o realce em anel, que eu mostrei no slide anterior. O PCR do líquor pode confirmar, mas tem sensibilidade variável, e a biópsia é reservada para casos em que há dúvida diagnóstica. O tratamento clássico é o esquema tríplice, que consiste em 3 medicamentos: sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólinico. E a duração é de 21 dias, seguidos de uma fase de manutenção até que a imunidade se recupere. Em caso de intolerância, a sulfadiazina pode ser trocada por clindamicina. Já a profilaxia primária é fundamental.
é feita com sulfametoxazol trimetroprima, um comprimido ao dia para todos os pacientes com CD4 abaixo de 100. Ela previne tanto a toxoplasmose quanto outras infecções oportunistas. Citomegalovirose, o ataque multissistêmico. Agora passando para o citomegalovírus, ou CMV. Ele pertence à família Herpesviridae e, assim como outros herpevírus, tem a capacidade de permanecer latente no organismo após a infecção primária. A prevalência é altíssima, até 90% dos adultos já tiveram contato com o vírus. A transmissão ocorre por fluidos corporais, como saliva, sangue, secreções genitais e leite materno, além de transfusões, transplantes e também pela via transplacentária. Após a infecção, o vírus entra em latência nas células mononucleares e endoteliais. Em pacientes imunocomprometidos, principalmente os que possuem CD4 abaixo de 50 células por milímetro cúbico, o CMV se reativa, causando inflamação e destruição tecidual direta. O achado histológico clássico é a famosa inclusão intranuclear, em olho de coruja. Eu botei aqui no slide essa foto, que pode ser vista na biópsia e é praticamente patognomônica da infecção pelo CMV. Manifestações clínicas do citomegalovírus. A forma clínica mais comum e importante do CMV em pacientes imunossuprimidos é a retinite por citomegalovírus, que é considerada uma emergência oftalmológica. Os sintomas incluem visão borrada, escotomas centrais, fotopsias, que são aqueles flashes luminosos, e perda visual progressiva, geralmente começando de forma unilateral. No exame de fundo de olho, o achado clássico é o padrão de queijo com ketchup, que é essa imagem aqui do slide, que combina áreas esbranquiçadas de necrose com hemorragias em chama. É um achado praticamente patognomônico. Além da retinite, o citomegalovírus pode causar colite, com diarreia aquosa ou sanguinolenta, dor abdominal e febre, esofagite e pneumonite viral, e, em casos mais raros, meningoencefalite e hepatite. Diagnóstico e tratamento da citomegalovirose. O diagnóstico da doença é feito praticamente por PCR quantitativo, que detecta o DNA viral no sangue. Quando a carga viral está acima de 100 cópias por milímetro, consideramos que a doença ainda está ativa. A biópsia tecidual também pode confirmar, especialmente quando mostra a clássica inclusão intranuclear em olho de coruja, que eu mostrei no slide anterior. Agora o tratamento. O tratamento é feito com ganciclovir intravenoso nos casos mais graves ou valganciclovir oral para quadros mais estáveis. Se o paciente tiver intolerância, podemos usar foscarnet ou cidofovir como alternativas. A terapia deve ser mantida até que o paciente apresente reconstituição imunológica sustentada, com melhora dos níveis de CD4. Já a profilaxia é indicada para pacientes transplantados ou com CD4 abaixo de 50, utilizando ganciclovir ou valganciclovir em doses menores que no tratamento, para prevenir a reativação viral. Diagnóstico diferencial e integração prática. Então, de forma prática, a gente pode diferenciar as duas doenças pelos padrões clínicos e imunológicos. Quando o paciente tem CD4 abaixo de 200 e uma lesão em anel na imagem, pensamos fortemente em toxoplasmose cerebral. Já se o paciente tem CD4 abaixo de 50 e apresenta sintomas visuais, como visão borrada, ou sintomas digestivos, como diarreia e dor abdominal, o mais provável é a doença por citomegalovírus. A toxoplasmose é geralmente diagnosticada presuntivamente e o tratamento é iniciado de forma empírica, enquanto no CMV precisa de confirmação laboratorial ou histopatológica, especialmente com PCR ou biópsia. É importante lembrar que esses valores de CD4 servem como guias clínicos, mas não são absolutos. Há casos descritos de reativação do citomegalovírus mesmo em pacientes com contagem aparentemente adequada, por causas como imunidade local comprometida ou co-infecções. E agora, para finalizar nossa aula, o ponto mais importante é: nenhum antibiótico antiviral consegue realmente mudar o destino desses pacientes se a imunidade não for restaurada. A terapia antirretroviral, que recupera o CD4, é o verdadeiro tratamento definitivo. No fim das contas, quem vence essas doenças não é o remédio, é o sistema imunológico recuperado. Aqui está a minha bibliografia. E é isso, espero que eu tenha cumprido com os objetivos da aula e tenha deixado claro o grande tema: toxoplasmose e citomegalovirose como doenças oportunistas.